Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre abordando assuntos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. Desde que eu estou à frente do programa Eclésia, mais de um ano, quase 2 anos, sempre abordamos algo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No encontro passado, tratamos da beleza de Cristo. E eu dizia naquele programa que o programa posterior, isto é, esse programa, seria, digamos assim, o contraponto. Hoje vamos tratar da desfiguração de Cristo. Eu poderia nomear a feiura de Cristo. Não que Jesus seja feio, mas nossos pecados fizeram nosso Senhor feio. Mas eu utilizei essa expressão que, digamos assim, até bíblica, porque é o antônimo da transfiguração. Qual é o antônimo da transfiguração? A desfiguração. Transfiguração, o seu corpo se torna fulgurante, como o sol, sua face, suas vestes, etc. Desfiguração é exatamente o contrário. Claro que os textos primeiros desse nosso encontro têm que ser do Antigo Testamento, por 2 motivos. Primeiro, 2 citações do Salmo 21, que foi o salmo recitado por Jesus no Calvário. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus recitando esse salmo. Nesse salmo, nós temos 2 citações que eu considero fundamentais para o nosso argumento. Depois, a gente vai para o livro do profeta Isaías. Por quê? Porque lá nós temos 4 cantos do servo sofredor. E nós vamos citar 2 cantos do servo sofredor. E esses cantos são uma profecia a respeito do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. São textos que a tradição da igreja enxerga como oráculos messiânicos. Descrevem, aliás, o 4º canto do servo sofredor, descreve com minúcias, descreve com uma precisão, eu diria quase que cirúrgica, o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então já vamos ao Salmo 22, ou Salmo 21, versículos de 7 a 9. O salmo que Jesus recitou na cruz, agonizando. Eu, porém, sou um verme, não sou homem. O opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim. Dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve, se o ama. Um judeu lendo esse salmo, de forma alguma vai dizer que esse salmo é messiânico, porque na cabeça de um judeu, o Messias não sofre, o Messias não morre. Para um judeu, Jesus não é o Messias. Mas para nós é. Ponto e basta. E aqui, considerando que Jesus rezou esse salmo, aqui nós contemplamos a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E vejam, quem é que chega na cruz? Quem é que é levado na cruz? Alguém que foi preso na noite anterior, passou a noite na prisão, no outro dia foi objeto de escárnios, o seu julgamento iníquo culminou nos açoites, nos flagelos, nos insultos, nas cusparadas, na coroação de espinhos, na pesada cruz que lhe foi imposta aos ombros, no seu trajeto em direção ao Calvário, a crucificação. Portanto, quem é que chega ao Calvário? O Cristo desfigurado. O seu rosto, o seu corpo, estavam bonitos? Claro que não. É evidente que não. Jesus estava desfigurado. Próximo texto. Ainda no Salmo 22, versículos de 13 a 19. O sofrimento é descrito de forma também muito dramática, muito sofrida. Eu diria, é a radiografia de uma pessoa com um aspecto físico horrível. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã.
Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramo-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca, qual barro cozido. Pega-se no paladar a minha língua. Vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Pergunto a você, na sua opinião, esses textos, esses versículos de 13 a 19 do Salmo 21, que Jesus rezou na cruz, esses versículos se cumpriram exatamente? Ou, na sua opinião, foram apenas passagens bem distantes e, portanto, bem diferentes do que os evangelhos narram do sofrimento de nosso Senhor? A resposta é óbvia. Aqui está uma descrição minuciosa de todos os passos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, desde quando ele foi preso até quando ele entregou o seu Espírito. Por isso, o Salmo 21 ou 22 é tão importante para nós. Podemos dizer que é o Salmo da desfiguração de Cristo? Podemos dizer, eu diria, devemos dizer, que é o Salmo que descreve, de todo o saltério, o que descreve com mais exatidão a desfiguração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora pulemos para o profeta Isaías. Esse profeta, eu já disse, porque 4 profecias dele, os 4 cantos do servo sofredor, e vejam o adjetivo, quem sofre está experimentando não beleza, mas feiura, está experimentando não transfiguração, mas desfiguração. Isaías, capítulo 50, versículo 6. Aos que me feriam, apresentei as espáduas, e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desfiei o rosto dos ultrajes e dos escarros. É impressionante. Aqui nós temos uma informação que os evangelistas não descrevem. Arrancavam a barba. Isso quer dizer que os insultos à pessoa e ao corpo e à alma de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foram tantos que chegaram até a agressão física no sentido de puxar a barba de nosso Senhor. Aqui nós temos uma informação importante. Jesus usava barba. Bigode também? Provavelmente sim. Aqui se fala da barba, que é esses pelos aqui. Bigode é mais ou menos por aqui. Bem, me arrancavam a barba. Isso quer dizer que foram insultos assim de uma grosseria, de uma brutalidade, de uma maldade, de uma perversidade inominável. E Jesus, o máximo que ele fez, minha opinião, gritava: "Oh, não façam isso comigo." Ou então silêncio, mas um silêncio que chora, silêncio de dor. E isso foi só o começo da aflição de nosso Senhor. Oh, que dor, oh, que aflição. Mas avancemos, porque tem mais desfiguração. Isaías, capítulo 52, versículos de 14 a 15. Aqui já estamos no 4º canto do servo sofredor. O canto de Isaías 56 é o 3º canto do servo sofredor. Vamos então ao 4º canto do servo sofredor. Primeira parte. Assim como a sua vista, muitos ficaram embaraçados. Tão desfigurado estava, que havia perdido a aparência humana. Assim o admirarão muitos povos. Os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão o que nunca lhes tinha sido contado e observarão um prodígio inaudito. Eu respeito muito as imagens de Nosso Senhor crucificado, em que ele quase não sangra, em que ele está na cruz com um semblante doce e sereno, um semblante de quem não sofreu. Eu respeito, tá bem? Por favor. Mas eu quero dizer que admiro muito e acho que corresponde mais com a realidade uma imagem
de Cristo crucificado horrível. Horrível em que sentido? Nesse sentido, no sentido bíblico. Ah, mas puxa, essa imagem do crucificado tem sangue demais. Ué, e você acha que o corpo de Nosso Senhor não saiu sangue? A coroação de espinhos foi coroa de flores, por acaso? As chicotadas que Nosso Senhor recebeu foram chicotadas de quê? De ramos, de ramalhete de flores? Não. Ah, mas é duro demais, é grotesco demais assistir aquela cena, o filme de Mel Gibson. É duro, é doloroso demais, é feio, é horripilante. É ou não é bíblico? Está ou não narrado com toda a sua dureza nos evangelhos, nos 4 evangelhos? Contemplar Cristo desfigurado te choca, mas tem outra forma de tu descreveres, de tu leres, tem outra forma de narrar as últimas horas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tem não. Cristo desfigurado. Desejo que a imagem do crucificado na tua casa seja uma imagem, quanto possível, semelhante ao narrado nos evangelhos e já profetizado nos Salmos e no profeta Isaías. O Cristo desfigurado. Horror por causa dos nossos pecados. Não saia daí, daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco, nosso encontro Eclésia, hoje tratando do argumento A Desfiguração de Cristo. Aquele que se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João no monte que a tradição chama de Tabor, desfigurou-se, sobretudo nas últimas horas de sua vida terrena. No primeiro bloco, nós vimos citações do Antigo Testamento, 2 do Salmo 22, rezado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? E também 2 citações do profeta Isaías, 2 cantos do servo sofredor. São 4 cantos no livro do profeta Isaías. Agora vamos à última citação, ainda em Isaías, no 4º canto do servo sofredor. No programa anterior, no bloco anterior, vimos Isaías 50, versículo 6. Agora vamos a Isaías 52, de 14 a 15. Agora vamos a Isaías 53, versículos de 2 a 4. Primeira leitura da ação litúrgica da paixão e morte do Senhor na sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão, a primeira leitura é esta. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia reduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Não tinha graça nem beleza. A cena deve ter sido horripilante e estarrecedora, muito sofrida para Nossa Senhora, que acompanhou o trajeto, as mulheres piedosas, as filhas de Sião chorosas, mas também pelo olhar da fé nós nos estarrecemos e essa é a finalidade da Semana Santa. A pedagogia da Semana Santa é para que nós nos estarreçamos diante da desfiguração de Cristo por causa dos nossos pecados. Sim, nesse mesmo canto, no versículo 5, Isaías 53, um versículo depois desse último que acabei de citar, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Eis a importância de todos os atos da Semana Santa, todos, mas particularmente Sexta-feira Santa, no que toca o argumento que estamos a desdobrar, a desfiguração de Cristo.
A propósito, deixamos agora, já citamos, vejam, 5 textos do Antigo Testamento. 2 do Salmo 22 ou 21, recitado por Jesus, e 3 do livro do profeta Isaías, 2 cantos do servo sofredor, Isaías 50, 16 e Isaías 52. Esse é o texto clássico da primeira leitura da ação litúrgica da paixão e morte do Senhor na sexta-feira da paixão. Agora vamos aos relatos da paixão de nosso Senhor. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu escolhi um texto de cada evangelho. Um texto. Por quê? Para que a gente tenha uma noção de como enxergaram os evangelistas a desfiguração de nosso Senhor. Claro, como temos muito pouco tempo, toda a paixão de Cristo descreve a desfiguração paulatina de nosso Senhor, desde a prisão até a crucificação e morte. Na crucificação e morte, Jesus está extremissimamente extenuado, fatigado, sofrido e desfigurado. Sim, porque uma coisa é ele preso no Jardim das Oliveiras. Ele levou tapas? Provavelmente. Ele foi insultado naquele momento, mesmo que os evangelistas não digam, certamente. Foi conduzido como um bandido até a prisão e não sabemos onde foi, ainda que na cidade de Jerusalém existe um lugar em que, segundo a tradição, ele passou a noite, sem dúvida alguma. Agora, os evangelhos narram o flagelo de Nosso Senhor, as chicotadas, a coroação de espinhos, as cusparadas, etc, etc, etc. Quem chega no Calvário? Jesus está um trapo humano, Jesus está um farrapo humano. Jesus está olhando para ele. Eu imagino a dor de Nossa Senhora olhando de longe, o meu filho que saiu do meu ventre, vejam como ele está. Uma cena horripilante em todos os sentidos. Pois bem, é precisamente isto que cada evangelista descreve. Os quatro descrevem a desfiguração de Cristo. E eu escolhi de Mateus 2 versículos, de Marcos 1 versículo, de Lucas 3 versículos e de João 5 versículos. Vamos lá. Mateus 26, de 67 a 68. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com punhos e deram-lhe tapas, dizendo: adivinha, ó Cristo, quem te bateu. Cuspir na face. O verbo está no plural, não foi somente uma pessoa. Ó meu Jesus. Bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas. Vocês sabem o que é a diferença entre bater com punhos e tapas? Tapa é com a mão aberta, ok? O que já é constrangedor, o que já é humilhante, o que já é vergonhoso, o que já é doloroso. Uma tapa provoca um mal tão grande. Mas, por favor, bateram-lhe com punhos. Punhos é assim, olha, a mão fechada, portanto, você tem os ossos, não é? E a dor é maior. Eles tinham alguma coisa nas mãos pontiagudas para que o soco, de fato, trouxesse já sofrimento. Esses socos trouxeram algum traumatismo na mandíbula de Nosso Senhor, nos ossos de Nosso Senhor, na cabeça de Nosso Senhor? Minha opinião, sim, 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 sim. Ali eles foram a desforra, ali era uma raiva descomunal descarregando em cima de Nosso Senhor. Mas o que Nosso Senhor fez para merecer isso? Não fez nada. Então, como se explica? Não se explica. Horrível, horrível, horrível até ao extremo. Ele gritou? Talvez. Ele silenciou? Há pessoas que apanham caladas e se limitam a chorar? Sim, Nosso Senhor, sim. Se ele gritou, adivinha, ó Cristo, quem te bateu? É a raiva do inferno e dos homens malvados e dos nossos pecados aqui que se abate essa raiva contra Nosso Senhor e Salvador. Marcos, capítulo 14, versículo 65.
alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer-lhe: adivinha! Os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Isso é de uma covardia descomunal. Os servos, quer dizer, os empregados, os vassalos, aqueles que não eram nada segundo a hierarquia da corte ou dos que estavam ali, que gozavam de uma certa autoridade e assim por diante. Vamos chamar isso de espetáculo deprimente? É pouco. É pouco dizer que esse espetáculo é deprimente. É de uma baixeza, é de uma vileza, é de uma malandragem. Deixa eu descobrir aqui mais alguns adjetivos. É de uma patifaria, é de uma monstruosidade inominável. Ele sozinho. E olhem, se ele estava amarrado, como parece que estava quando foi apresentado diante de Anás, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos, você agredir uma pessoa desarmada, uma pessoa manietada, isso por si já é repugnante, já é revoltante. Não pode se defender. E se Jesus pudesse, ele não se defenderia, porque chegou a sua hora. Eis, portanto, o desfigurado, nosso Senhor e Salvador. Ah, mas o filme, aquele filme lá de Hollywood é muito duro, é muito doloroso, chocante demais. Pura verdade. Tudo descrito. Os evangelistas foram, digamos assim, meticulosos ao descrever as agressões, os escárnios contra nosso Senhor e Salvador. E em tudo isso, além da dor da alma, o corpo vai ficando com hematomas, o sangue começa a correr. E vejam, até agora, Jesus não foi levado para ser flagelado. Agora é agressão física, porque o flagelo vai ser com chicote. Isto é, as espáduas, as costas de Nosso Senhor vão também sangrar. O cabelo dele, o rosto dele, os olhos dele. Todos nós sabemos que quando somos agredidos, a parte branca dos olhos ela fica vermelha. Não é só de chorar, é como se o sangue quisesse escorrer dos próprios olhos. Cristo desfigurado. Que argumento duro, difícil de tratar. Os judeus pedem sinais. Os pagãos pedem sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os pagãos, diz o apóstolo Paulo. É tema difícil, é tema duro, é tema doloroso, é tema constrangedor. Na terça-feira passada, a beleza de Cristo. Agora, Cristo o desfigurado. Não saia daí, no terceiro bloco, continuamos o argumento. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco do nosso encontro Eclésia. Hoje, tratando do argumento difícil, doloroso, a desfiguração de Cristo. Primeiro bloco, vimos 5 citações, 4 citações do Antigo Testamento. Salmo 21 ou 22 e Isaías capítulos 50 e 52. No segundo bloco, nós vimos ainda Isaías 52 e Isaías 53, os cantos do servo sofredor. No bloco anterior, nós vimos Mateus e Marcos, 2 evangelistas que descrevem, são versículos que não descrevem todo o sofrimento de Jesus, mas porque o tempo é breve, eu escolhi alguns versículos de cada evangelho para ilustrar nosso Senhor Jesus Cristo sendo desfigurado. Agora, vamos aos 2 últimos evangelistas, Lucas e João. Os 4 evangelistas descrevem a paixão de nosso Senhor. Lucas, eu escolhi dos versículos 63 a 65 do capítulo 22 e vocês vão entender por quê.
por causa da maldade agressiva e vociferante contra o indefeso nosso Senhor, que muito provavelmente, quando experimentou isso, estava com as mãos atadas. Mas ainda que, na hipótese de não estar com as mãos atadas, não podia nada diante de tantos agressores, de tanta raiva, de tanto ódio e de tantas formas de agredi-lo física e espiritualmente. Lucas 22, de 63 a 65. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriam-lhe o rosto e diziam: adivinha quem te bateu? E injuriavam-no ainda de outros modos. Escarnecer de nosso Senhor e lhe dar bofetadas. É pouco diante daquilo que ele ainda vai experimentar? É pouco. É pouco pelo que os próprios evangelistas descrevem. Jesus é colocado, digamos assim, num tronco. Esse tronco, ninguém sabe se foi de madeira ou de bronze ou mármore, mas mais ou menos 1 metro de altura, e ele tinha que se dobrar para ficar com as costas à mostra, e o verdugo vinha com um chicote, e esse chicote ele tinha várias, digamos assim, cordas, 3 ou 4 ou 5 cordas. Mas o pior não é isso. Aí nós temos que ir para a arqueologia e várias peças encontradas em vários museus da Europa, como era o suplício daqueles sentenciados à morte. Eram com cordas que tinham na ponta pedaços de ferro ou bronze afiados, em que a chicotada, ela produzia, digamos assim, rasgões nas próprias costas, o que provocava sangramento, o que fragilizava a pessoa, além de uma dor indizível. Sim, isso tudo é descrito nos 4 evangelhos e também Filon de Alexandria, e vários outros escritores, Flávio Joséfo, tantos outros que descrevem o suplício infligido pelos romanos àqueles sentenciados à morte. Tudo isso tem, digamos assim, bate, ou seja, confirma, corrobora, está de acordo com a narrativa dos evangelhos quanto ao suplício de Nosso Senhor. Era daquela forma que os romanos supliciavam antes de impor a cruz às costas para levar o próprio supliciado, esse pau, essa cruz, esse madeiro, até o lugar onde ele seria crucificado e morto. João, capítulo 19, versículos de 1 a 5. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vo-lo trago agora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Causa de sofrimento também esse mau caráter que cinicamente diz, isso é cinismo, viu? Isso é cinismo. Eis que vo-lo trago fora para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Ô desgraçado, se tu achas que ele não tinha motivo de acusação, por que tu não soltaste, infeliz? Nosso Senhor, mau caráter, oportunista, utilitarista, fez, na verdade, algo contra a sua consciência?
se Jesus não tinha nada que merecesse a condenação. Portanto, ele estava subjetivamente convencido da inocência de Jesus. Ah, então Pilatos não teve culpa nenhuma. Quem disse a você que ele não tem culpa nenhuma? Não, na mente de Pilatos, Jesus era inocente. Na prática, ele se tornou cúmplice da morte de nosso Senhor. O gesto de lavar as mãos não significa absolutamente nada. Teatro, puro teatro. O que significa? Ele concordou com o sofrimento. Aliás, ele autorizou. Primeiro Jesus foi supliciado. Depois foi levado para um lugar alto, não sabemos assim, o Litóstratos como ele era, quantos metros acima do nível onde estava a multidão vociferando contra nosso Senhor, não sabemos. O fato é que ele quis que Jesus fosse supliciado, quis desfigurar Jesus, autorizou os soldados a fazer aquilo, e eles fizeram aquilo com autorização, com a aprovação, com o consentimento, com o desejo de Pôncio Pilatos. Esse cidadão de inocente não tem absolutamente nada. Estamos a menos de 4 minutos do final e eu escolhi um texto de Santo Agostinho. Ele tem uma obra chamada Dos Bens da Viuvez. Livro 2, capítulo 19, parágrafo 23. E ele aqui diz uma coisa muito interessante. Da desfiguração de Cristo, nós podemos encontrar nele a beleza. Contemplando o mistério da paixão de nosso Senhor, nós podemos contemplar, sendo belos, a contemplação da feiura de Cristo desfigurado deve nos levar a buscar uma beleza interior. Prestem atenção no que diz Santo Agostinho. Ele, sendo o mais belo dos filhos dos homens, foi visto na cruz de seu suplício, onde não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Foi, contudo, por ter ficado assim desfigurado, que nosso Redentor pagou o preço de vossa beleza, isto é, da beleza espiritual. Pois toda a beleza da filha do rei está dentro. Agradai-lhe com essa beleza. Conquistai essa beleza com cuidado, com zelo, com solícita atenção. Ele não ama os adornos falaciosos. Ele se delicia com a verdade do que é verdadeiro. Lembrai-vos de vossas leituras. Ele chama-se a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Correi até ele, passando por ele. Procurai agradar-lhe com o que é dele. Vivei com ele, nele e por ele. Bonito esse texto. Da feiura à beleza. Claro que a desfiguração do corpo de Cristo e sua morte horripilante, seu sepultamento, tudo isso vai desembocar ao terceiro dia na ressurreição, na beleza do corpo de Cristo ressuscitado, sem dúvida alguma. Mas deter-se sobre a desfiguração de Cristo, por isso eu acho oportuno a procissão do Senhor morto, a via sacra, por isso eu acho oportunas essas devoções, a cerimônia do descimento de Nosso Senhor da cruz em tantos lugares do Brasil, a procissão do fogaréu, tudo que nós, no Brasil, não é? Herança também de vários países da Europa, como Portugal, tem o seu lugar, tem o seu papel, tem a sua importância da desfiguração de Cristo para a consciência da nossa desfiguração pelo pecado, que nos deve levar ao sincero arrependimento, à reconciliação com Deus, para que retomemos a beleza perdida com a graça. A beleza com a graça de Deus que nós perdemos e reconquistamos. Vou ao meu Pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Na parábola do filho pródigo, o filho desfigurado na pocilga, junto com os porcos. Coisa horrorosa e coisa fedorenta. Na casa do Pai,
anel no dedo, sandália aos pés, roupa nova. Assim, a beleza de Cristo, a desfiguração de Cristo. A nossa beleza e a nossa desfiguração, os temas conexos. Terminando o terceiro bloco, convido você a estar conosco no próximo para a resposta às perguntas que já chegaram. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Desfiguração de Cristo. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Se você ainda não é sócio, contribua através do Pix que aparece aí em sua tela. É simples de doar. E a você que é fiel, nosso muito obrigado. Dessa forma, juntos podemos evangelizar. Sua ajuda é importante. Ajude, por favor. Agora vamos responder as perguntas. O último bloco sempre nós dedicamos às perguntas que chegam aqui nas mãos do Caio, que faz uma triagem e escolhe dentre todas aquelas que é possível responder. Só temos 10 minutos e 30 segundos para fazê-lo e infelizmente não podemos responder a todas. Caio seleciona as perguntas e até esse exato momento dou a minha palavra, não sei quais são as perguntas. Vou saber agora porque elas estão ali naquele teleprompter. Vamos então às perguntas. Primeira pergunta. Em Isaías 53, versículo 2, fala que o servo sofredor não tinha beleza que atraísse os olhares. Esta ausência de beleza se refere apenas ao momento da morte e flagelação de Cristo? Bem, se nós citarmos, me veio aqui, agora na hora eu tenho que pegar e se eu errar eu estou frito porque vocês não vão me perdoar. Isaías capítulo 53, versículo 5, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Ele foi castigado por nossos crimes. Qualquer pecado mortal castiga nosso Senhor. Portanto, ele foi carnalmente, antes da ressurreição, flagelado, atacado, ofendido pelas chicotadas dos soldados, pelas cusparadas, pelos insultos, pelas chicotadas, pela coroação de espinhos, pelos cravos, pela cruz, etc. Sem dúvida alguma. Mas nossos pecados castigam nosso Senhor. Nossos pecados trazem sofrimento a nosso Senhor. Não, mas ele já está no céu. Certo? Mas lembre-se que, versículo 5, ele foi castigado por nossos crimes. E é nisso que reside a gravidade do pecado. Também os pecados de todas as pessoas que não estavam ali, mas estavam viveram concomitantemente a Jesus. Os pecados delas fizeram nosso Senhor sofrer. Os pecados de todas as pessoas que viveram antes de Jesus e que nunca conheceram Jesus, mas pecaram, fizeram Jesus sofrer. E os pecados de todos os que, depois da morte e ressurreição de Cristo, como nós e como todos os que ainda nem nasceram e haverão de nascer se pecarem e vão pecar, pecados graves, ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. Meu Jesus, meu bom Jesus. Olha o ato de contrição. O ato de contrição que nós aprendemos. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Os pecados ofendem nosso Senhor. Os pecados... Isaías 53, versículo 5. Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Não fizeram sofrer o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus nos seus tormentos apenas Herodes, Pôncio Pilatos, Anás, Caifás, os herodianos e a turba furiosa e todos os que agrediram verbalmente, fisicamente nosso Senhor. Mas
vociferaram contra ele todos os pecados de todos os homens de todas as épocas, de Adão até o último que venha a existir na face da terra. Segunda pergunta. Jesus terminou a paixão desfigurado. Muitas pessoas não reconheceram no ressuscitado. Será que a aparência de Jesus mudou muito ou foi porque só se lembravam de sua desfiguração? Em minha opinião, eu acho que de tudo um pouco. Das duas possibilidades um pouco. E dou um exemplo. Cleófas e seu companheiro, eles não enxergaram Nosso Senhor, só vieram a reconhecê-lo quando Jesus partiu o pão. Também os apóstolos que, pescando no mar da Galileia, confundiram Jesus como um fantasma. Ou cheios de alegria, mas com medo, enfim, no cenáculo ou fora do cenáculo, Jesus pacientemente precisou dizer para eles, olha, eu não sou um fantasma, vejam, toque aqui, etc. Jesus passou os 40 dias antes de subir ao céu, preocupado em dissipar as dúvidas deles que, fracos na fé ainda, pensavam que Jesus não tinha ressuscitado e que quem estava ali diante deles era um fantasma. Então, essas realidades todas, elas estão, digamos assim, misturadas na mente das mulheres piedosas, dos apóstolos, dos discípulos, de Cleófas, do seu companheiro, etc. São Paulo diz que Jesus apareceu a 500 pessoas. A finalidade de ele ter aparecido a 500 pessoas, dissipar as dúvidas, como quem diz, sou eu mesmo, estou aqui com você. Jesus chegou até sem precisar, porque o corpo ressuscitado não precisa se alimentar, mas ele quis se alimentar com peixe lá na beira da praia, justamente para mostrar, não por necessidade, mas para dissipar a dúvida deles, de que, vejam, por favor, acreditem, eu ressuscitei, sou eu mesmo. E a debilidade deles ainda duvidava, ainda reputava na pessoa de Jesus um fantasma. Próxima pergunta. Terceira pergunta. Esta raiva que o Senhor relatou que houve contra Jesus pode ter sido agravada pela tentação ou possessão demoníaca? Ah, mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, e aqui tem uma prova no Evangelho segundo João, lá no capítulo 13, que diz que naquela hora, Judas Iscariotes, o demônio entrou no coração de Judas. João 13, 27. Logo que ele o engoliu, o pedaço de pão molhado no molho, Satanás entrou nele. Jesus disse, então o que queres fazer, faze-o depressa. Pronto, aqui temos uma prova. O traidor estava com raiva de Jesus. Queria ver Jesus preso, queria ver Jesus morto. Bem, o texto não diz que o diabo entrou no coração dos sumos sacerdotes quando eles entraram em acordo, mas com Judas, mas a descrição, a raiva que eles tinham, a turba, isto é, a multidão, as pessoas ali, crucificam, isso não é coisa desse mundo. Isso é, sem dúvida alguma, o diabo atiçando, o diabo insuflando, o diabo sugerindo que as pessoas digam impropérios, que elas peçam a qualquer custo, que elas desejem a qualquer momento, de qualquer forma, que Jesus seja morto, etc. Toda a narrativa, eu não tenho dúvida. Aliás, o filme de Mel Gibson mostra naquela hora todo mundo, os nervos à flor da pele, todo mundo furioso. Aparece uma mulher com uma criança, é símbolo do demônio, a criança olhando com aquele olhar tétrico para Nosso Senhor, uma raiva tremenda de Satanás, como quem diz, eu insuflei o coração de todos eles. Veja, você não tem chance, você não escapa, porque todos eles querem o que eu quero, todos eles acolheram o que eu sugeri. Mas isso é uma interpretação minha. Mas a resposta é sim, sim, sem dúvida alguma. Quarta pergunta. Pode-se dizer que a feiura de Jesus flagelado e crucificado revela, na verdade, a feiura do próprio pecado cometido pelos homens? De novo, Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Mas anteriormente, versículo 2.
cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida, não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, seu aspecto não podia seduzir-nos, era desprezado, a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aquele diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. O pecado mortal é uma forma de dizer, não faço caso do Senhor. Aqui está a resposta do coração em quem habita o pecado mortal. Versículo 5, Isaías 53. Foi castigado por nossos crimes. Está correto, foi bem pontuada essa colocação. O sofrimento de nosso Senhor, versículo 7, foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Sim, terminamos esse doloroso, é chocante, para mim pelo menos, tratar de um assunto tão difícil, tão sofrido, mas me identifico com todos vocês, é necessário, é o núcleo da nossa pregação. Os judeus pedem sinais e os pagãos pedem sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é força, é sabedoria de Deus. Terminadas as respostas às perguntas, eu me despeço, deixando para todos votos de que contemplemos sempre o Calvário, contemplemos sempre o Cristo desfigurado. Isso é extremamente oportuno, necessário, transformador, oxalá, revivificador, oxalá, para o nosso coração que caminha pressuroso rumo à casa do Pai, onde se encontra somente o Deus belo. Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.